para fazer parte dessa mesa, eu quero convidar a Renata Trajano, que é defensora dos direitos humanos, mediadora de conflitos, cofundadora do coletivo Papo Reto, e comunicadora comunitária. Então, quem não conhece o coletivo Papo Reto, eu vou fazer propaganda agora. Entra no Facebook, no Instagram, no Twitter. Coloca aí coletivo Papo Reto. Eles também vão transmitir essa mesa ao vivo. Então, compartilhem aí para os colegas, amigos e inimigos que estiverem conectados em vossas redes. Vou convidar também Fran Sérgio Goulart, historiador, militante do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro e do Fórum Grita Baixada. E convido a Alain Brum, que é favelado, coordenador do Instituto Raízes em Movimento, também mestrando em Sociologia do IESP-UERJ e coordenador nacional do curso Usina de Valores de Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog. Nós temos uma outra convidada, Gisele Martins, né, que é moradora da Maré, jornalista, mestra em Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Trabalha no sindicato, no IFIRJ, e já atuou na Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Eu estou chamando a Gisele aqui, mas ela não vai poder estar nessa mesa. E isso nos mostra as ausências que as diferenças sociais e territoriais, como elas dividem a nossa cidade, dividem a nossa sociedade e dividem o espaço, né? Esse espaço universitário do espaço territorial onde vivem milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Está tendo uma operação no Complexo da Maré e a Gisele não pôde sair da Maré hoje. Essa é a realidade de milhares de pessoas e de muitos, inclusive dos alunos dessa casa, da UERJ, que é uma universidade popular. Então, Gisele presente. Dito isso, vamos dar início à nossa mesa aqui. Eu vou fazer uma pequena fala de abertura, não muito longa, porque eu soube aqui que meus colegas são bons no discurso, então eu vou deixar mais tempo para eles. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de mediar essa mesa de debate hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar ao lado de 4 personalidades, eu vou considerar que a Gisele está aqui do lado, de 4 personalidades da comunicação comunitária, que eu já vinha acompanhando o trabalho há algum tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente e estar lado ao lado, né? O objetivo dessa mesa é pensar como a universidade, como nós, os acadêmicos, podemos aprender com o movimento popular. Eu fui, ou continuo sendo, tento continuar sendo, né, uma militante desde os meus 17 anos. Eu atuei no movimento feminino, no movimento camponês, no movimento operário, atuei em diversas frentes. E só bem recentemente eu migrei para a universidade. E quando eu fui aprovada em concurso público e comecei a trabalhar, eu pensava, eu vou continuar atuando e estando no Rio de Janeiro, principalmente no movimento de favela, junto com as mães vítimas da violência, né? Atuando com os movimentos mediativistas, a universidade não vai ser o meu campo de atuação política. E recentemente eu estou começando a mudar esse pensamento, né? Porque nós somos muito poucos, as mulheres negras dentro da universidade de origem periférica, nós somos muito poucos, e estar nesse ambiente 8 horas por dia é uma luta cotidiana também. E nós precisamos estar ali, resistir e abrir espaço para mais pessoas. Então, eu ainda tenho dificuldade de dizer, eu sou professora. Eu costumo dizer, eu estou professora, né? E, no momento, eu estou professora no Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde, da UFRJ. Nesse semestre que passou, eu estive professora de Metodologia da Pesquisa no mestrado em Educação e Ciências. E nesse trabalho, além de tentar explicar o que é uma pergunta de pesquisa, o que são objetivos, né, quais os principais métodos, nas minhas aulas eu costumava provocar os estudantes, as estudantes eram a maioria mulheres, né, perguntando
Para que serve a sua pesquisa? Para quem? Qual a relação que você estabelece com os grupos, os sujeitos, as comunidades com as quais você está estudando? Para falar desse tema, eu gosto muito de uma pesquisadora nigeriana chamada Amina Mama. Ela tem um texto clássico sobre ética na pesquisa, no qual afirma que a nossa ética tem muito a ver com quem nós somos, com as nossas identidades, e que isso vai guiar o nosso fazer científico. Para ilustrar isso, eu vou contar uma pequena história. Eu estou grávida, se alguém não percebeu. Isso não é só gordura, e eu estou fazendo pré-natal na maternidade escola da UFRJ, uma maternidade, um local de ensino. E quando eu comecei a fazer o pré-natal, eu percebi que todas as médicas eram loiras de olhos azuis. Enquanto a maior parte de nós, mulheres atendidas pelo SUS, éramos mulheres negras e periféricas. E aí, pensando no que diz essa pesquisadora nigeriana, a Mama, eu me perguntei, e eu me pergunto sempre, qual é o olhar daquela médica, que também são pesquisadoras, daquelas médicas pesquisadoras sobre nós. E elas fazem algumas pesquisas lá, dizem, você assina aqui o termo de consentimento livre esclarecido, tem meu telefone, tem meu e-mail, você pode falar comigo, mas eu realmente tenho muito receio de solicitar o resultado de algumas dessas pesquisas, a julgar pelo tratamento instrumental que a gente recebe neste hospital, nesta maternidade, que apesar de tudo ainda é uma das melhores da cidade, que tem um excelente atendimento. Fechando a história, eu sempre fico pensando nesse meu lugar de mulher negra atendida pelo SUS e também um pouco de estar sendo transformada em objeto de pesquisa, quando eu cruzo a porta e sou só mais uma mulher negra atendida pelo SUS. E quando eu saio daquela porta, eu sou uma professora da UFRJ que poderia também estar ali na maternidade fazendo pesquisa, que é a minha área, Educação e Saúde. Bem, fechando a história, a Mama, pesquisadora nigeriana, ela faz perguntas muito interessantes, que eu tenho tentado replicar aos meus estudantes e em vários espaços onde eu vou falar de pesquisa, e tento repetir para mim mesma enquanto eu estou nesse lugar de pesquisadora. Ela pergunta, como a sua pesquisa e o seu conhecimento contribuem para os vários contextos e pessoas envolvidas em suas pesquisas? Como a sua pesquisa afeta as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Podemos desenvolver nossas pesquisas de forma mais respeituosa com as vidas e as lutas das pessoas e contribuir para o bem delas? Eu sempre termino dizendo aos estudantes, e especialmente as estudantes que estão trabalhando comigo agora, são minhas orientandas, que estão nos diversos grupos de pesquisa, e quando sou chamada para dar opinião em projetos de pesquisa, que se a sua pesquisa não pode contribuir em nada para o bem comum das pessoas que estão envolvidas nelas, ou que são afetadas pela sua pesquisa, que eu sugiro fortemente que o seu, entre aspas, objeto de pesquisa seja modificado. Você pode, por exemplo, estudar um filme, estudar um arquivo, estudar documentos. Se você se propõe a estudar grupos, comunidades, sujeitos, lutas sociais, eu acredito que é uma posição ética, mandatória, ter um compromisso político com esses grupos. Se mesmo assim as pessoas, porque é a opção das pessoas, isso é só uma sugestão, querem continuar fazendo pesquisa com grupos e comunidades e lutas sociais sem um compromisso político, eu, na minha posição de acadêmica militante, eu torço, eu rezo, eu espero firmemente que os movimentos sociais, que esses grupos, fechem as portas para esses pesquisadores, que é um movimento que a gente tem visto bastante, pelo menos nos últimos 10 anos, de comunidades que não querem pesquisadores, que não querem ser objeto. E aí a gente vive um momento muito interessante no Brasil, que ainda é complicado, que é o aumento do acesso das camadas populares na universidade. Então, a gente tem cada vez mais estudantes, pelo menos na graduação,
Isso ainda não chegou na pós-graduação, isso ainda não chegou no corpo técnico e no corpo científico, porque, por exemplo, a gente tem hoje cerca de 25 mulheres doutoras negras atuando nos programas de pós-graduação do estado do Rio de Janeiro. Nós temos cerca de 10 mil doutoras brancas atuando na pós-graduação em todo o Brasil. Dessas 10 mil, apenas 218 são mulheres negras. E no estado do Rio de Janeiro são apenas 25. E no meu programa, eu sou a única. E eu entrei ano passado. Então, antes não havia ninguém. Então, assim, a gente tem essa entrada dos estudantes, mas é uma entrada muito complicada. E a gente precisa ainda forçar esses espaços. Então, nós continuamos tendo uma maioria, masculina, branca, classe média, imprimindo seus olhares sobre grupos periféricos, sobre comunidades. Então, a gente tem que pensar que olhar é esse, que olhar está sendo lançado sobre nós. E cada vez mais temos que forçar, empurrar a porta para que não sejamos mais vistos apenas como objetos, para que quando eu entre na maternidade escola da UFRJ para ser atendida pelo SUS, eu não seja vista só como uma mulher negra que faz parte do 80% das pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Para finalizar, algo que eu considero um compromisso político para mim, enquanto pesquisadora, enquanto professora, é que em todos os meus projetos de pesquisa e também nos documentários que eu realizo, existe uma etapa final, que é a etapa de devolução comunitária. Eu sempre pergunto, essa pesquisa que você fez, sobre a Baixada Fluminense, ou sobre os bate-bola, ou sobre o que seja, você mostrou para essas pessoas? Você pôde discutir seus resultados com elas? Você fez alguma devolução? Ou seja, nós, quando fazemos pesquisa, nós ganhamos currículo, alguns de nós ganhamos bolsas. E o que a comunidade ou os grupos com os quais você está estudando, ou sobre os quais você estudou de uma forma instrumental, ganharam? O que essas pessoas estão ganhando? O que essas comunidades estão ganhando? Então, eu acho, para mim, a etapa de devolução comunitária ela é obrigatória. E, para mim, a pesquisa termina quando a comunidade decide. E não quando eu publico um artigo numa revista Qualizar, ou quando consigo ser convidada para um evento. Essa é a minha humilde contribuição e provocação a esse debate. Eu queria terminar com um poema de uma acadêmica, ativista, militante americana chamada Kate Rushing. O poema se chama O Poema da Ponte, que é como nós somos vistos muitas vezes, como pessoas que são a ponte entre a universidade e os grupos periféricos. Estou farta, enferma de ver e tocar ambos lados das coisas, doente de ser condenada à ponte de todos. Ninguém pode falar sem mim, não é certo? Eu explico minha mãe ao meu pai à minha irmã pequena ao meu irmão às feministas brancas para as pessoas da Igreja Negra, as pessoas da Igreja Negra para os ex-hippies para os separatistas negros para os pais dos meus amigos, e eu adicionaria os pais dos meus amigos e os separatistas negros e os ex-hippies e as feministas brancas para os próprios acadêmicos. Depois tenho que explicar-me a mim mesma para todos. Faço mais traduções que as malditas Nações Unidas. Esqueçam, vocês me adoecem. Estou doente de encher seus buracos. Doente de ser seu seguro contra o isolamento das suas limitações. Doente de ser a louca dos seus jantares festivos. Doente de ser a estranha dos lanches de domingo. Doente de ser a única amiga negra de 34 pessoas brancas. Encontrem outra conexão com o resto do mundo. Encontrem outra coisa que os legitime. Encontrem outra forma de ser politicamente corretos e estar na moda.
Não vou ser sua ponte para o seu lado feminino, nem para o seu lado masculino, nem para a sua humanidade. Estou doente de lembrar-lhes que não se fechem tanto por tanto tempo. Estou doente de mediar suas piores qualidades a partir das melhores. Estou doente de lembrar-lhes que respirem antes que se asfixiem com suas próprias besteiras. Esqueçam-se, cresçam ou afoguem-se, evolucionem ou morram. A ponte que tenho que ser é a ponte para o meu próprio poder. Tenho que traduzir meus próprios medos, mediar minhas próprias debilidades. Não tenho que ser a ponte a nenhum outro lado, mais que ao meu verdadeiro ser. E depois disso, eu vou ser útil. Obrigada. Bem, eu vou passar a palavra para a Renata, para começar, pode ser? Francérgio, quer começar? Ok. Se dividiu ali. Democraticamente. Democraticamente. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite. Eu vou falar muito de uma experiência que a gente vem fomentando, que é um espaço chamado Pra Quê e Pra Quem serve as pesquisas sobre favelas, que dialoga diretamente, foi apresentado aqui. Muitas das indagações colocadas aqui fazem parte do Pra Quê e Pra Quem serve as pesquisas sobre favelas. Mas antes de falar um pouco desse espaço e por que ele foi criado, eu queria partilhar uma fala da pesquisadora, doutora, negra Tula Pires. É chegado um momento no Brasil, principalmente nessa conjuntura, que os privilegiados e a branquitude vai ter que aprender conosco, com os negros, com os indígenas e com os favelados. Essa fala é muito importante para mim, enquanto favelado, numa discussão com a universidade, porque trava o debate que hoje foi colocado aqui, o que podemos aprender uns com os outros. E aí uma pergunta que fica é, quem produz conhecimento, como foi colocado, para quem produz conhecimento? A favela só existe porque produz conhecimento cotidianamente. E muitas das vezes isso só é legitimado quando a academia vem e coloca esse selo. O para quê e para quem serve as pesquisas sobre favelas surge muito para a gente poder fazer esse debate. Esse encontro surgiu em 2016, muito fruto de uma crítica dessa relação dos pesquisadores da academia com a favela, episódios correntes, como foi colocado aqui, de ir pesquisar e nem retomar uma apresentação do final do trabalho. Isso era o máximo do que a gente avalia de um processo sem ética, ou seja, eu pesquiso nem devolver, mas não era esse o único problema. Tinha outros problemas nessa relação com a universidade e com as pesquisas. E aí, em 2016, a gente cria esse espaço formado por pesquisadores favelados, que passaram pelas universidades ou que estão nas universidades, favelados, moradores, e pessoas, pesquisadores que não sejam da favela, porque a gente não queria falar só para a gente. É importante a gente romper com uma questão que parece que virou quase um mantra na conjuntura de um campo, de um projeto político que a gente teve até um determinado momento popular, que a gente sempre tinha que agir sobre o consenso. Eu sou sempre a favor do dissenso, eu sou sempre a favor das diferenças, e são isso que vai fazer a gente construir um projeto político de uma sociedade mais justa, fraternal e como que a gente quiser pensar. E aí, em 2016, a gente cria esse espaço para fazer esse debate. A gente vai para o 12º encontro, de 2016 a 2019, a gente tem feito encontros em favelas e em alguns outros espaços. A gente só fez 2 encontros desses na universidade, o último foi na PUC,
porque a gente queria ocupar aquele espaço, a gente queria tensionar aquele espaço, e a gente também tem trabalhado numa perspectiva da pedagogia, que a gente está chamando de pedagogia do constrangimento. Se os corpos dos favelados sofreram e sofrem cotidianamente violência, ou seja, os corpos brancos privilegiados podem sentir um pouco essa dor. E às vezes é um pouco essa dor a partir da minha fala, a partir da fala de um negro, a partir da fala do indígena. Porque a gente sente essa possibilidade, a partir desse incômodo, desse corpo refletir e agir sobre o que vem produzindo na academia ou na sua ação enquanto militante. No primeiro encontro, que foi na favela de Manguinhos, o que chamou a atenção era os pesquisadores que não eram da favela trouxeram um discurso, queria compartilhar, depois também quem quisesse somar esse espaço. A gente tem transcrito todo esse material, né? A gente está numa fase, talvez, de gerar uma publicação sobre isso, a gente tem dialogado, a gente pode passar porque a gente não quer ficar segurando conhecimento construído de forma coletiva. O que chamou a atenção no primeiro encontro foi que os pesquisadores fora da favela tinham no seu imaginário queriam resolver problemas do mundo. Que a sua tese, que a sua pesquisa iria resolver o problema daquela favela, iria melhorar as políticas públicas. E a gente via que também essas pessoas, quando trouxeram isso, e a partir do encontro, a gente possibilitou uma zona de diálogo, porque a gente via que também os corpos deles, porque eles entravam nessa paranoia, que também estava sendo adoecido por essa universidade. E a gente falava, opa lá, gente, o que é mais importante para o pesquisador e para o favelado que está sendo pesquisado? A gente precisa construir aí. E a gente vai construir a partir do diálogo, não vindo daí para cá ou de lá para cá. E aí a gente diminui um pouco essa expectativa. Então, assim, é muito legal ver pessoas que estavam pensando um trabalho, mudaram teses, mudaram várias coisas, refletiram, né? E uma coisa que chamou a atenção, aí o primeiro encontro, um favelado do Alemão disse, o principal resultado de uma pesquisa para a gente favelado, nessa relação com o pesquisador de fora, com a universidade, é a relação que a gente constrói. O principal resultado é a gente ver vocês, depois que acabaram a pesquisa, do nosso lado, lutando ombro a ombro nas ruas e no cotidiano das lutas das favelas. Então, para o favelado, a pesquisa pode gerar essa aproximação e de construir um processo de aliado para que a luta dele se fortaleça, ou seja, não é a pesquisa em si para o favelado o grande produto que vai colaborar com a vida dele, mas sim essa relação do que a pesquisa pode construir. No primeiro encontro também, do Para Quem e Para Quem, eu vou falar muito do primeiro encontro, porque eu acho que foi um encontro muito marcante. Uma coisa que a gente percebeu que no primeiro encontro teve quase 70 pessoas, né? Parte das pessoas que estavam ali não conseguiam, né, pelo menos é uma avaliação muito pessoal e de algumas pessoas que estavam lá, identificar que seus trabalhos de mestrados e doutorados, da onde que vinha esse recurso? E muitas vezes esse recurso era de uma fonte que poderia prejudicar as favelas. E aí fazer uma avaliação política de quem financia essas pesquisas, né? Então, eles achavam que o discurso... Não, mas o discurso vem de um grupo aí dos Estados Unidos, vem lá, mas a gente consegue escrever o que a gente quer, a gente consegue subverter. Então, a gente pôde, enquanto favelado, ensinar, né, um pouco que, gente, vamos fazer a pesquisa, vamos ver de onde que está vindo esse dinheiro, vamos ver qual é o objetivo disso, ou seja, isso foi muito legal, e tinha uma galera super cascuda que estava fazendo pesquisas e sem parar um pouco para refletir sobre a questão do financiamento.
A gente diz que uma boa pergunta, né, tem muita potência, né? Então, assim, esse espaço tem essa pergunta: para quem servem as pesquisas sobre favelas, e a partir dessa pergunta a gente vem desenvolvendo alguns temas, né? Então, muito nessa relação. Então, a gente já discutiu elite e branquitude, sempre com um pesquisador de favelado, um pesquisador que não é da favela, né? A gente já discutiu vários temas. E aí, esse para quem que tinha essa crítica, né, dessa relação com a pesquisa, a gente foi se consolidando, e hoje, o para quem quer fazer uma disputa epistemológica, né? Mas sem hierarquizar, porque a gente não quer reproduzir o que a gente critica, né? Por que eu digo que sem hierarquizar? A gente tem uma crítica a essa produção acadêmica, assim, né, branca, patriarcal, cristã, né? Mas a gente não está falando que tudo que foi produzido por essa epistemologia é para jogar fora. Mas a gente tem construído um diálogo, né, para dizer que a gente precisa pensar não numa universidade, né? E aí, ou seja, a gente sabe que isso não é a gente que criou, ou seja, né, tem um autor, o Mbembe fala de a gente precisa pensar por universidades, né? Porque universidade, universal, é universal para quem? De novo a pergunta, né? São perguntas tão básicas. Universal para quem? Para mim não é universal. E aí a gente tem tentado construir uma discussão de pensar uma pluriversidade, né? Mbembe falar de uma pluriversidade de epistemologias. Então a gente está tentando construir isso e afirmar, né, que a favela, que a Renata não está na academia, mas vem produzindo conhecimento, e isso é conhecimento. E a gente também não quer topar a discussão da categoria conhecimento científico e conhecimento popular, porque quando a gente coloca isso em duas categorias, a gente está hierarquizando. Categoria serve para uma série de coisas, mas serve também para hierarquizar. Conhecimento, que tem as suas diferenças, né? Conceição Evaristo fala da escrevivência, a gente na favela está falando da sobrevivência, de uma epistemologia da sobrevivência. Então, assim, é uma epistemologia, né? Sueli Carneiro já falava da questão do epistemicídio. Então, a gente está querendo, nesse espaço e fora desse espaço, que a gente entende que existe uma pluriversidade de conhecimento. E aí, no para quê e para quem, a gente consolidou uma perspectiva de pluriversidades indisciplinar. Por que pluriversidades indisciplinar? Porque a universidade disciplina os nossos corpos. E aí, a gente tem tentado trabalhar a pluriversidade indisciplinar, porque eu não aguento mais ver amigos e amigas cotidianamente sofrer quando está produzindo uma tese de mestrado, de doutorado. Muitas das vezes porque o controle, ou seja, a disciplina da universidade constrói regras muito rígidas. E eu sei que tem tido gente na academia que tem rompido com isso. Então, eu fico maravilhado quando eu vejo, né, a comunicação. Eu acho que é um grupo, não estou falando que é em todas as universidades. Um trabalho final de conclusão de curso, de mestrado, sendo apresentado a partir de uma produção de vídeo. E não num papel escrito, Time New Romans, 12, não sei o quê, com todas as notas. Que não pode ser apresentado num vídeo. Para a gente isso é reverter uma lógica dessa disciplinaridade que a academia traz para a gente, né? Então, acho que a gente pode pensar outras formas. E aí eu queria materializar, fruto desse diálogo, fruto dessa crítica, que a gente tem avançado algumas questões. Por exemplo, isso é indisciplinar. Eu só tenho a pós-graduação em História,
Depois eu vou contar por que também. Eu acho que isso tem muito motivo para quê e para quem. A gente tem sido chamado, e aí dialoga muito com o que você colocou, para as bancas examinadoras de mestrado e doutorado de algumas teses. E aí, quando me chamaram a primeira vez para uma banca de mestrado, eu falei assim, pô, só tem a pós-graduação, né? Legalmente, isso não pode. Aí eu falei assim, então vou me chamar informal, já é um caminho, né? Legal, né? Estão reconhecendo esse movimento. Quando eu chego lá, estava tudo formalizado dentro da UF. Eu recebi o papel que a outra pessoa que fez parte da banca recebeu. E aí, o que tem isso de novo? Porque era uma pesquisa sobre favela, e nessa banca examinadora tinha um favelado para refletir sobre aquele trabalho. No Rio Grande do Norte, na Universidade, eu acho que é Federal do Rio Grande do Norte, tem uma experiência que pesquisas sobre movimentos sociais do campo, não existe banca examinadora se não tiver alguém dos movimentos sociais do campo. Né? Então, assim, para quê? Para quem quer gerar isso, né? Quem sabe se alguma dos trabalhos de vocês, de mestrado, de doutorado, vai resolver nosso problema? Eu acho que não, porque o nosso problema é muito maior. Né? São questões muito estruturais, né? A academia, historicamente, cumpre um papel de contribuir, por isso que é importante estar aqui também, né? Mas de produzir essas desigualdades. A academia, historicamente, funciona para isso, gente. E aí a gente superou. Então, assim, tem um pouco esse olhar. Né? Então, vou fazer uma tese sobre o alemão. Por que não ter na banca examinadora um morador do alemão? Por quê? Isso vai desqualificar a banca, ou seja, não seria importante ter uma pessoa dessa? E aí pode ter o orientador que tem um pós-doutorado, mas tem que ter o favelado, tem que ter um movimento social. E o para quê e para quem? A gente vem trabalhando isso, e a gente tem conseguido. Né? A gente já teve na UF, a gente... Semana passada, eu tive na UFMG, numa banca de doutorado, né? E faço o mesmo processo, recebo trabalho, leio, faço as críticas. Eu brinco sempre nas bancas que eu não vou ser tão piedoso como algumas pessoas que lerem teses, né? Porque a tese pode estar perfeita, né? Mas às vezes tem aquele cara, aí é poder, né? Só para falar assim, mas não está legal, essa vírgula não ficou legal, é quase isso. Para continuar mantendo o privilégio. A universidade não deixa o novo surgir. Eu saí da universidade, e aí por isso que a luta tem que ser na universidade fora, porque eu falei assim, eu vou produzir conhecimento fora da universidade, porque eu não quero adoecer, porque eu comecei a fazer o mestrado, e aí tinha todo o trabalho na minha cabeça e comecei. Quando eu cheguei para o orientador, ele falou, essa bibliografia não pode, essa bibliografia não pode, isso não pode, isso vai. Eu falei, estou fora. Estou fora. Se eu não posso escrever o que eu penso, e se eu não posso trabalhar com os autores que eu quero, e aí depois eu fui ver que aquela pessoa fica se autorreferenciando. Se a gente for ver, as produções são os autores se autorreferenciando. E a gente vê uma reprodução de autores, ou seja, sempre isso. E, de novo, a gente não quer dizer que isso não presta, mas a gente quer dizer que tem isso, mas tem outras coisas. Então, o para quê e para quem a gente tem feito esse movimento. Terminando. Uma outra coisa que, quando ela falou aqui sobre ética de pesquisa e dessa relação que ela apontou com a médica branca, ninguém faz melhor etnografia do que favelado e periférico. Porque nós somos etnógrafos por essência. A gente repara, a gente observa. Porque isso é uma estratégia de resistência, é uma estratégia de sobrevivência. Então, quando vem com essa coisa da etnografia, a gente fez um para quê e para quem era. Uma outra etnografia é possível? E foi um debate muito
interessantes, né? Então, quando ela fala dessa coisa, ela etnografou a médica, né? Estou falando assim, né? Da branca, né? Ou seja, como que é isso, né? Porque é isso, né? Os pretos, indígenas, favelados, ou seja, parece que a gente tem o DNA. Mas isso não é... O DNA é porque a gente precisa sobreviver, né? Queria trazer um dado que em 2015, e aí para falar dessa predomínio do monopólio da produção acadêmica, cristã, branca, patriarcal, eu discuto muito segurança pública. Eu fiz um mapeamento, né, aqui na UERJ, 2015, de pesquisadores que discutiam segurança pública, né, nas áreas das ciências sociais. Cheguei a 53 pesquisadores. Qual era a pergunta que eu fazia? Qual desses pesquisadores que trabalhavam com a segurança pública trabalhavam nos seus trabalhos? Trabalhavam, não estou falando nem que era centralidade, a questão do racismo. Primeiro dos 54, quantos se colocavam contra os negros? Nós só tivemos 3. 54. Quantos desses 54 faziam o debate do racismo no seu trabalho de segurança pública? 5. Os 3 negros e 2 brancos. Aí, a gente para e faz uma reflexão. Por que um campo, né, dito progressista, a esquerda, se a gente quiser, tem problema com essas coisas que acho que a gente tem que reinventar essas categorias aí, né? O que é esquerda, o que é... Por que esse campo nunca quis discutir segurança pública de forma séria? Porque discutir segurança pública é discutir o racismo. Por que a gente tem na discussão de segurança pública um mantra que, enquanto favelado, eu não aguento mais, que política pública é problema de gestão? Não é problema de gestão, gente. A Fátima, a professora negra daqui do Cefet, ela fala, e eu concordo com ela, o Brasil viveu toda a sua história, é a história da necropolítica. Não é agora, não. Porque necropolítica é matar, mas é deixar viver. Então, em determinado momento, os pretinhos, pobrinhos, favelados, podem deixar vivo. Tem outros não, que a intensidade. A gente está vivendo uma fase agora que a merda está dada. Está dada. Então, acho que essas questões trazem um pouco, né, de como que a gente precisa avançar nesse debate da produção de aprender um com os outros. E no para quê? Para quê? A gente tem aprendido muito com pesquisadores que não são das favelas, né? Eles com a gente tem conseguido criar um espaço. Primeiro as pessoas chegavam com medo, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro, teve 2 pessoas que falavam assim, e eu tinha medo do francês, eu tinha medo da Gisele. Aí eles viram que assim, ele só fala coisa diferente da minha, mas a gente pode construir um processo. E a gente está construindo. Queria terminar fazendo um convite para vocês. No próximo 20, e aí acompanha aí nas redes sociais, no Sérgio, ou para quem também, no próximo dia 20 de julho vai ter o 12º para quê e para quem serve as pesquisas sobre favelas, e sempre com uma boa pergunta. Ontem teve um pesquisador de Londres que falaram, caraca, vocês são experts em fazer pergunta. E o próximo debate... Não mas aí tudo bem, né? Tipo, tem uma hierarquia quando ele fala isso, é óbvio. Mas, tipo, pô, legalzinho, né? Vocês sabem fazer pergunta, é óbvio. Ninguém é bobo. Mas eu acho legal, porque está reconhecendo, pelo menos. O próximo para quê? Para quem vai ser com a pergunta. O policial é classe trabalhadora? A gente sempre faz uma boa pergunta. O policial é classe trabalhadora? E já quero dizer que vai ter policial também, tá, gente? Para se defender lá, porque a gente não quer fazer um debate. Eu tenho as minhas convicções sobre o que é o policial, mas eu vou deixar vocês comparecerem lá para a gente continuar esse diálogo. Obrigado. Lá vem treta.
Bom dia. Eu sou Renata Trajano. Eu acho que quando a Ana e Fran falam sobre pesquisas, para mim é meio confuso, porque já participei de várias pesquisas dentro do Complexo Alemão, que o pesquisador vai na Globo lançar a pesquisa, mas não mandou retorno para a gente da pesquisa. Pesquisadora que fala de segurança pública, é especialista na Rede Globo, e fala de segurança pública, mas não vai lá para dar para a gente os números que foram nós que pesquisamos, nós que passamos, nós que fizemos, né? E de um tempo para cá eu tenho me recusado a atender qualquer tipo de pesquisador, inclusive amigos, né, Tatiana? E aí eu tenho me recusado não é porque eu sou egoísta, não, é porque eu cansei de desenvolver conhecimento para a galera que não me dá um retorno. Nem um obrigado, né? Eu acho que ser usado é muito ruim, né? Não precisa você vir ou estar na academia para você ter conhecimento. Eu busquei meus conhecimentos porque a violência fez eu buscar, me ensinou a ter conhecimento, né? Ela bateu, ela chegou no quintal da minha casa de forma cruel e eu tive que buscar conhecimento para poder hoje estar sentado aqui falando de pesquisas, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma série de questões a perguntar a muitos pesquisadores por aí. Sim. Em sua maioria te acha na rede social, acha seu telefone pessoal. Tem uma galera que não tem educação e passa sem perguntar se pode, se deve, mas passa. Aí não contente agora acha na página do Coletivo Papo Reto, no e-mail, e não pergunta nem se você pode, já lança lá e diz: não, eu só tenho 5 perguntas para você. Eu estou com o meu WhatsApp ali com uma menina que ela está 1 semana me procurando, porque há 1 semana eu deixo ela me procurar, porque eu não respondo. Até porque não é ela que tem que impor o dia que eu posso responder ou se eu quero responder, é eu que decido, né? Não, mas ela disse assim, mas é minha tese. Eu disse, mas é minha? A tese é sua, não é minha? Você pode procurar qualquer outra, mas eu quero uma mulher preta igual você. Eu falei, não, você tem várias outras mulheres pretas, não precisa ser eu, né? E financeiramente a galera não te dá um retorno nem às vezes para você assistir a banca, nem da passagem, nem do busão, né? Mas querem achar que você tem que produzir conhecimento de graça, sem olhar para você e falar assim, porra, você tem um caderninho, uma BIC? Né? Nem gosto mais de falar BIC por causa do cara lá da República, fica me falando BIC direto. Enfim. E aí são colocações bem difíceis, sabe? Às vezes são coisas que balança bastante, né? Porque são pesquisas e às vezes que a galera ganha prêmio, mas em momento algum ela agradece ao favelado ou periférico por ter participado daquilo ali. De ter dito assim, oi, obrigado, tá? Hoje eu estou aqui, mas vocês fazem parte disso. E aí eu tenho abandonado bastante o barco em relação a isso. E aí tem uma galera que ainda manda e diz assim, mas você é do Coletivo Papo Reto. Eu estou o Coletivo Papo Reto. Mas quanto o Coletivo Papo Reto, tem outras 6 pessoas que podem responder a pesquisa. Eu não sou obrigada a nada. E aí, quando o Francesco coloca números e números, eu fico pensando, como é que essa galera que foi ao Alemão, fez pesquisa de segurança pública, não faz um retorno, mas depois lembra que precisa de apoio porque está sendo ameaçado? Porra, mas eu sou ameaçada todo dia. Eu durmo e acordo abaixo de tiro. E cadê a pesquisa? O governador diz que a facção no qual pertence a comunidade que eu moro está sem bala, né? Mas eu não sei qual parte ele ainda não entendeu que a bala deve ter acabado só na cabeça dele, porque a gente escuta tiro todo dia. Eu e o Carlos estamos aqui, mas a gente está monitorando o nosso grupo de WhatsApp porque já teve tiro. A Gisele não pode sair de casa porque está tendo tiro, né? Então, isso que os pesquisadores têm que entender, que pesquisa não é sentar de frente a uma banca e fazer um trabalho lindo e ganhar Deus que louvor e ser apresentado o trabalho em Rava, lá, puta que pariu, seja onde for.
se você não dá um retorno para quem você fez aquilo, aquele caminho, caminhou contigo. Porque você veio para a academia, mas se você não for a campo, sua pesquisa não sai, o seu trabalho não avança. Buscar conhecimento não é só academia. Eu cresci na favela, a favela me ensinou. Eu costumo dizer que eu sou doutor em tudo que eu faço. Francês já me diz que eu sou filósofo, não sei de onde, mas ele acha. Mas assim, são coisas que tem que buscar. Tem que buscar, gente. A galera, em nenhum momento teve uma galera que pesquisou o funk. Não estou vendo um pesquisador dizer liberdade para o DJ Renan. Um pesquisador ir à rua com a gente falar que o Renan não pode ser preso. Não estou vendo. Mas teve uma galera que fez pesquisa sobre o funk. O Renan é o cara do funk hoje, para o pesquisador. Porque para o demais ele é punido. O Renan é preto, favelado, cria do Complexo da Penha. Respondeu diversos pesquisadores, a gente sabe disso, né? Porque veio com o ritmo 150 BPM, mudou a história do funk que estava naquela, está ainda nesse preconceito todo que vem sofrendo, e o Renan está preso. O Renan está preso porque ele apertou mão de varejista, porque ele se cria de favela, você conhece todo mundo. Não é você que vai falar que o cara é ruim ou bom. Porque você conhece todo mundo na favela, você é cria. E eu perdi vários amigos para o crime. Eu conto nos dedos quantos são vivos, quantos sobreviveram. E não deixaram de ser meus amigos porque viraram varejistas. E não vão deixar de ser amigos do Renan, ou conhecido do Renan, porque são varejistas. Mas é mais fácil punir o Renan, porque o moleque é preto, é favelado. Para a galera de fora, para os brancos e para os ricos, preto não pode ter status no Brasil. Tem que ser sempre o preto trabalhador fudido. Nunca pode ser o preto que vai alcançar algo, né? E cadê os pesquisadores? Cadê a galera que foi lá falar com o Renan? Cadê a galera que passou noites e noites no bairro da Gaiola, no Complexo da Penha? São pesquisadores. Cadê a ética dessa galera? Escrever um artigozinho assim, ó, explicando quem é o Renan, como é que foi a história, como é que desenvolveu, como é que ele sobreviveu a isso tudo, ao meio da guerra. Porque então é quando nós vamos ser presos, porque na favela o tempo todo anunciando que está tendo operação via WhatsApp, via Facebook. Você vai avisar, porque você é o alvo daquela operação, a sua casa é o alvo daquela operação. E até hoje eu estou esperando os pesquisadores. Eu não vi nenhum pesquisador, nenhum, que pesquisou funk no estado do Rio de Janeiro ou Brasil afora, e são muitos, questionar a prisão do Renan. Então, para que servem as pesquisas? Para quem que serve? Quais são os objetivos? É ganhar prêmio, é virar artigo, é ir apresentar em Harvard, é ir na faculdade de Nova York. Eu fui lá sem ter artigo. Sentei lá e falei para a Universidade de Nova York 2 vezes. Nós fomos na ONU sem ter artigo, porque nós somos sobrevivência, nós somos resistência. O pesquisador tem que respeitar esse nosso espaço. Não é que a favela não possa falar, mas a favela precisa ser respeitada quando ela é pesquisada. Eu não posso falar de favela se eu não pesquiso, se eu não volto, se eu não dou retorno. Se eu escrevo 10 páginas, eu vou lá e pergunto: o que vocês acham que vocês querem? É isso? É isso que vocês acham que tem que ser? É assim que funciona a pesquisa. Certa vez eu participando do Vamos Desenrolar, uma atividade do Redes dos Movimentos, sobre segurança pública, me apareceu um pesquisador branco me questionando o tema UPP. O cara ganha bem pra caralho, porque além de ser pesquisador, ele é historiador, é não sei o quê, mora na Gávea, e dizendo que a UPP, ele passou um mês em convívio com a UPP, e ele viu que o problema não era só a polícia. Um mês. Aí eu convidei ele a passar 22 anos igual mora no Complexo Alemão. Porque um mês é mole. Vamos passar lá um mês. Mas ele passou um mês no CPP, né? Na base da polícia, da onde saem as ordens para as cabines que ficam dentro da favela. E aí ele falou, ele pesquisou, foi a fundo, e depois ele queria nos pesquisar. Parece até ironia isso. Ele queria nos pesquisar e disse que teríamos nós que entender que a polícia estava lá para pacificar.
nós que tínhamos que entender, não era a galera de fora, não era ele que tinha que entender. A atual política de segurança pública tinha sido implantada dentro da favela, né? Nós que tínhamos que entender. E aí, desde então, esse cidadão, ele montou toda a pesquisa, todo o aparato e foi apresentar para nós. E foi o único pesquisador que apareceu, mas não foi para falar besteira, ele apareceu, para dar o retorno de que a UPP era a solução para o problema de quase 200 mil moradores que tem no Alemão, enfim. E os demais, até hoje, nenhum mais apareceu. Nenhum apareceu mais com o resultado do PAC, nenhum apareceu mais com o resultado das escolas públicas que não tem dentro do Alemão, só em torno. Temos uma só. Os pesquisadores que... Uma pesquisadora queria falar de branca, queria falar de quantas mulheres pretas tinham avanço na faculdade no Alemão. Nunca mais apareceu o resultado. E assim, é contado, eu conto. Eu não preciso anotar, não, porque minha cabeça é boa, guardo tudo. Né? E um dia desse eu encontro a dita cuja na UFRJ. Mas eu fingi que não vi, mas ela me viu. Né? E os números até hoje não apareceram. Pesquisador que já quis falar sobre moradia, e a gente tem 2.500 famílias no Alemão sem casa, que o PAC removeu, ou das chuvas. E a pesquisa dela até hoje também não foi apresentada. E assim a gente vai sobrevivendo. Eu vou deixar bem claro aqui, para a maior galera que é pesquisador, que eu sei que muita gente pesquisa por aí, para que servem as pesquisas de muitos? E para quem que serve? Bom dia a todas e a todos. Eu sou o Alain, nasci lá no Complexo do Alemão e sou cofundador do Instituto Raízes em Movimento. Minha perspectiva de fala aqui é uma perspectiva de complementar um pouco as falas que foram feitas até agora. Então, eu vou falar muito mais das experiências nesse campo do diálogo entre a militância, a ação social, o desenvolvimento de trabalhos dentro da favela e a produção de pesquisas. E aí, queria iniciar falando um pouco o porquê que há tanta crítica da academia quando está dialogando com as favelas no que diz a qualificação das pesquisas. Meio que a hierarquização dos saberes, a hierarquização desse conhecimento, né? Colocando conhecimento acadêmico num patamar acima do patamar do conhecimento produzido de outras formas, de outras maneiras. Então, essa hierarquização, da onde que ela vem, como é que ela se constitui, qual a estrutura que está por trás disso. E aí me vem à cabeça um pouco a perspectiva da crença, né? O conhecimento acadêmico, né, ele também, de certa forma, ele parte de uma determinada crença histórica, estrutural, mas é uma crença também, né, de que aquele conhecimento é um conhecimento superior, né? E como que a gente questiona, debate, discute e cria alternativas a essa perspectiva de produzir? Eu, primeiramente, assim, eu gosto muito de voltar aqui ao UERJ, Maracanã, porque é minha casa, né? Eu falar um pouquinho rapidamente, eu me formei aqui 2 andares acima, nas Ciências Sociais aqui na UERJ, né? E tal qual um pouco que o Francérgio trouxe, da dificuldade de lidar com a forma da academia produzir, eu também recuei, né? Saí daqui em 2003, mais ou menos, aqui no Maracanã, e fui fortalecer o trabalho de base lá no Complexo do Alemão, cofundando, junto com outros amigos e parceiros e parceiras, o Instituto Raízes em Movimento. E durante mais de 10 anos, não voltei a produzir na universidade, né? E hoje, ano passado, em 2017, na realidade, por uma questão de ter avançado nos trabalhos de produção de pesquisas sobre e na favela e com a favela, resolvi retomar o trabalho e a produção dentro da academia. Então, hoje eu voltei para o UERJ, mas não aqui no Campo Maracanã, e sou mestrando em Sociologia lá no IESP, em Botafogo.
E queria te dizer que o IESP tinha que fechar e vir para cá, né? Porque vou te dizer que aquele lugar de dita de excelência é uma dor de cabeça constante, diária, né? Adoece a gente para produzir academicamente em determinados espaços. Aqui, pelo menos, a gente tem um quantitativo que a gente consegue respirar, né? Tem os pares, etc. Mas quem não conhece o IESP fica lá em Botafogo, né? Já o lugar já diz um pouco do que se trata. Então, a partir dessa perspectiva da crença da ciência, a crença na produção acadêmica, a hierarquização dos saberes, quais são os conhecimentos que nós produzimos? Né? Algumas perguntas. Quais são os conhecimentos que nós produzimos? Quais que nós queremos disputar? Né? A gente quer disputar esse lugar da universidade? A gente quer disputar essa proposta de ação, de construção do conhecimento acadêmico de outras maneiras, de outras formas? Então, acho que a primeira questão é a gente pensar sobre essas perguntas, né? A gente quer construir diálogos como diversas formas de conhecimentos, construir espaços em que o diálogo de conhecimento não hierarquizados, que possam contribuir de alguma forma para as periferias, os espaços tradicionais de quilombolas, os quilombos, as aldeias. Ou a gente quer fazer essa disputa no processo de produção acadêmico? Porque aí a gente tem que discutir o que é pesquisa também, né? Pesquisa não é só pesquisa acadêmica, mas existem diversas formas de se fazer pesquisa, né? Bom, no bojo de todo esse processo, todas essas perguntas, tem dois lugares que somos colocados sistematicamente, enquanto favelados. Objeto ou sujeito? Né? O lugar de ser objeto de pesquisa e ser colocado nesse lugar de objeto de forma sistemática. Ou podemos ser sujeitos na produção do conhecimento. Como somos tratados na produção acadêmica hoje, vigente, na sua maior parte? E aí quero trazer aqui agora as experiências um pouco do Raiz em Movimento. Desde 2009, e que a gente colocou na pauta do grupo, que a gente precisava discutir a produção acadêmica sobre o Complexo do Alemão. E aí, lá em 2009, fizemos um encontro com os pesquisadores que estavam em voga, porque o Complexo do Alemão estava assim em 2009, né? 2009, a gente tinha já a UPP não, a gente já tinha o PAC Favelas, né, o plano de urbanização, e a gente já estava prestes ali a receber as intervenções militares, né? E já tinha um histórico grande, vindo desde 2007, de grandes intervenções militares no Complexo do Alemão. E aí, em 2009, isso criou um momento de questionar. E nesse questionamento, a gente começou a pensar de que forma que a gente produz, o que foi produzido sobre nós, o que foi produzido da academia sobre o Complexo do Alemão. Isso foi uma indagação em 2009, foi amadurecendo em 2010, 2013 a gente avança com outras ações, enfim, para só encurtar a história da produção, de pensar o que produziram sobre o Complexo do Alemão, em 2016 a gente consegue produzir um livro mapeando 181 trabalhos entre artigos, teses, dissertações, monografias sobre o Complexo do Alemão. E aí a gente publica esse livro, Complexo do Alemão, uma bibliografia comentada. Mas para produzir esse livro, a gente continua na discussão sobre o para que servem essas pesquisas, né? Por que eu tenho que atender, como o Renato falou, por que eu tenho que atender ao pesquisador na hora que ele quer? E essas indagações, ela vinha de várias formas, né? E não estou falando só de moradores que estão atrelados a grupos sociais, a ativismo, a militância, etc. Estou falando do morador do dia a dia, né? Que estava lá com suas casas sendo tiradas no PAC Favelas, sendo removidas,
Como a Renata falou, nós ainda temos 1.200 pessoas há mais de 10 anos que foram tiradas de suas próprias casas e o governo não repõe essas casas. Então, durante essa discussão, que foi bem forte, a gente foi construindo um espaço de debate e discussão sobre a produção acadêmica na favela, com pesquisadores, com moradores. E dali surgiu um grupo que a gente hoje chama de Pesquisadores em Movimento. Que são um grupo de pesquisadores que para debater e discutir sobre a produção acadêmica, sobre as formas, sobre as metodologias utilizadas para o trabalho de campo, sobre as bibliografias existentes sobre o território, ou outras bibliografias de referência. A gente se reúne para também, sobretudo, no início, lá em 2013, desse coletivo, para pensar formas e fluxos de apropriação da produção acadêmica sobre aquele território. Como é que a gente ia se apropriar da produção sobre o território? Porque a gente fala que não volta a pesquisa para a favela, não volta para os espaços periféricos. Mas também não adianta pegar a tese, a dissertação, encadernar, entregar lá para um grupo local. Isso não resolve, né? Na academia ninguém lê tese, dissertação. Imagine fora dela. Ninguém lê. Então, qual é a forma da gente construir possibilidades? Então, a gente foi refletindo bastante sobre isso e tentando criar possibilidades. E uma das possibilidades que a gente criou e que está em andamento desde 2013 é um trabalho que a gente desenvolve dentro do Complexo do Alemão chamado Vamos Desenrolar. O Vamos Desenrolar nada mais é do que uma ágora contemporânea. A gente se encontra nos becos, vielas, praças da favela. Praças foi ótimo, né? A gente quase não tem praça, né? Falar de praças, né? No plural. Mas na rua, prioritariamente na rua. Porque o lugar de sociabilidade, de convivência na favela é a rua. Então, fazer o trabalho na rua é fundamental para que a gente possa criar caminhos possíveis. O Vamos Desenrolar nada mais é de uma roda, as cadeiras de uma roda, microfone, alto-falante, um debate anterior desse grupo de pesquisadores em movimento, que são pesquisadores de dentro, de fora, etc. A gente define um pouco qual é a temática da hora, qual é a temática que não está nas grandes mídias, que é importante para a favela. E, a partir dali, a gente convida 1 ou 2 pesquisadores e 1 ou 2 pessoas que têm a vivência, têm a experiência e o conhecimento da vivência sobre aquele tema. E são os dinamizadores. Então começa a fala pelos dinamizadores e depois isso vai fluindo. Os pesquisadores que estão ali como dinamizadores trazem suas reflexões acadêmicas, sim, mas trazem suas reflexões acadêmicas numa conversa, numa troca e de uma forma em que ela pode ser de alguma forma apropriada pelos participantes. Isso não é a solução, claro, muito longe disso, mas é um caminho que a gente encontrou e ele tem tido eco, né? Tanto pelos moradores quanto pelos coletivos, os participantes desse processo. E como a gente trabalha com audiovisual, então esses encontros também são filmados. Os dinamizadores escrevem um artigo sobre o tema não acadêmico de 2, 3 páginas. Os estagiários participantes desse processo vão para o encontro, fazem também uma relatoria do encontro. E todo esse material de artigo não acadêmico, de relatoria, do vídeo, tudo isso vai para um portal chamado CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão. Essa é uma das formas que a gente pensou de criar algum fluxo de apropriação do resultado da pesquisa, ainda sem fazer grandes discussões nesse aspecto dessas pesquisas já pregressas sobre a sua forma da sua produção, e que é uma outra frente que a gente precisa ter de disputa, de combate e de diálogos para que possa mudar de alguma forma. Esses diálogos de conhecimento, isso traz... É isso aqui?
7. Esses diálogos de conhecimento, isso traz também a necessidade de termos parâmetros mais equânimes de diálogos de conhecimentos, né? Sobre diálogos produzidos na favela e diálogos e produção de conhecimento produzido na favela e produção acadêmica. Como é que se dá esses diálogos? De que forma que isso pode produzir junto conhecimentos, né? E aí tem duas formas que a gente vem trabalhando lá no Raízes em Movimento. São esses encontros de pesquisadores, porque a gente faz uma discussão sobre pesquisas participativas, pesquisação, as diversas metodologias possíveis. As pessoas hoje, quando procuram Raízes, que também já foi muito, e é ainda, junto com o Papo Reto e tantos outros grupos locais, referência para a entrada de campo, hoje a gente não recebe de forma passiva os pesquisadores. E não podemos, porque isso faz parte de um processo de rediscutir essas formas de produzir pesquisa. A gente recebe todos os pesquisadores que queiram dialogar conosco, mas a gente recebe para dialogar, para discutir, para pensar possibilidades, para pensar metodologia, para trazer para o pesquisador quais são o acúmulo de discussão sobre aquele tema naquela localidade. E de que forma que podemos construir processos que efetivamente possam impactar e contribuir para o desenvolvimento daquela localidade. E aí sim, aí vamos pensar de formas diferentes. Tivemos várias experiências de pesquisa dessa forma, por esse caminho, né? Uma delas agora com a UFRJ, sobre mobilidade e saneamento básico. E que antes da pesquisa ir para o campo, tinha-se uma proposta metodológica, tinha questionário para serem aplicados, etc. Nós não somos aplicadores de questionários. Isso precisa ficar claro para os pesquisadores. Nós não somos aplicadores de questionário. Nós somos pessoas pensantes, somos produtores de conhecimento. E queremos contribuir, sim, mas numa perspectiva em que nos vejamos incluídos no processo. Então, fizemos uma discussão com um grupo de pessoas da favela, um grupo de pessoas que são técnicos de trabalhos sociais, desenvolvem atividades, etc., já com algumas experiências e acúmulos, e com acadêmicos de dentro da favela, de fora da favela, e fomos discutir o questionário. Isso cabe, isso não cabe. Você fez aquela pergunta e aquela outra. Para falar de mobilidade, para falar de saneamento básico, a gente precisa saber a informação sobre isso, sobre aquilo outro. E isso vai fazer importante, porque isso aqui vai agregar o processo de luta, porque o plano de urbanização mexeu aqui, mexeu ali, deixou isso, deixou aquilo bem aberto. E o campo de luta fala que a gente não tem conhecimento técnico e acadêmico para fazer essas críticas. Então, enriquecer, fortalecer as lutas locais e estar atento aos problemas que aquela localidade tem no desenvolvimento da pesquisa é fundamental. Então, primeiro, essa perspectiva de uma pesquisa participativa no sentido mais pleno, né? E a outra experiência sobre o diálogo dessa produção e produzir junto é uma parceria que nós fizemos com a UFRJ, com a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A gente, durante 3 anos, durante 6 períodos, fizemos uma disciplina que era metade das aulas lá no Fundão e metade das aulas dentro do Complexo do Alemão. Os jovens estudantes arquitetos, geralmente uma profissão muito elitizada, e eu acho que também o processo formativo, a gente também contribui com o processo formativo acadêmico, com uma experiência tal qual essa, em que os jovens vão para o espaço do Complexo do Alemão, visitam conosco os espaços ociosos, abandonados, subutilizados, elegemos um espaço coletivamente e começa um trabalho de escuta dos moradores no entorno daquele espaço. E a partir dessas escutas se constrói uma proposta de urbanística para aquele espaço. Um microcosmo de pensar processos participativos de intervenção urbanística em favela. E dessa experiência, a gente já desenvolveu várias ações em diversos espaços do Complexo do Alemão, mais prioritariamente no Morro do Alemão. E uma das experiências a gente conseguiu traduzir todo esse processo, essa construção num livro.
né? Que é o Praça para Alemão Ter, e que coloca toda essa metodologia de trabalho e construção. Então, os arquitetos construíam uma proposta, depois da escuta com os moradores, apresentavam para os moradores faziam críticas, eles refaziam o projeto, e ao final do semestre, né, a gente fazia um mutirão, que era mobilizado a universidade pelos os futuros arquitetos, e nós mobilizávamos os moradores e fazíamos um mutirão de intervenção direta, né? Então, essa experiência também foi muito interessante. Terminou o meu tempo aqui, mas queria falar que a gente vem desenvolvendo um trabalho do acervo. O acervo no Complexo do Alemão é fundamental de organizar o conhecimento produzido, pregresso, mas também de dar subsídio, de pensar novas produções. E hoje está em andamento Juventudes em Movimento, que é um projeto com 13 jovens, mais 20 jovens do Complexo do Alemão participaram da construção de uma pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa sobre as principais questões, e são índices de cidadania, né, que são propostas de base qualitativa, de pensar a qualidade dos serviços públicos, o que mais afeta o Complexo do Alemão. Então, são jovens do Complexo do Alemão pesquisando outras pessoas. Eles participaram do processo de discussão, do questionário, da aplicação. Agora estamos nas análises, e depois a ideia é que a produção possa fortalecer e fomentar uma rede de juventudes, do protagonismo da juventude no Complexo do Alemão. E esse projeto não é só do Raízes em Movimento, mas envolve jovens das diversos grupos locais, e que a ideia é que a gente possa efetivamente fortalecer o protagonismo dessa juventude. E fecho, não vou entrar aqui, eu li muitos dos resumos que vão ser apresentados agora à tarde, todos os resumos eu li os que vão ser apresentados agora à tarde, e foi muito interessante perceber que uma boa parte dos artigos que serão apresentados traz como metodologia, né, cartografias, observação participante, análise quali e quanti da mesma pesquisa, que isso é bastante interessante, trabalhar com essa metodologia de juntar dados quantitativos, mas com análises qualitativas, com entrevistas, etc. Entrevistas dialógicas, quase experimental, pesquisa participante, o método dialético da praxis marxiana, que é um dos projetos que está fazendo isso. Então, não vai dar tempo aqui de entrar nas questões, mas dizer que, para pensar produção de conhecimento, diálogo e a disputa de novas epistemologias, novas formas de produzir conhecimento acadêmico, e que a gente possa ter a possibilidade de construir novos conceitos. A gente não precisa e não deve nos embasar sempre, não podemos negar, mas embasar sempre em conceitos já constituídos. Mas nós podemos constituir conceitos, né? A construção de conceitos, a possibilidade da construção de novas metodologias, isso aqui nos cabe. Mas fazer pesquisa também não é relato, são análises. Então, gostaria muito que a gente possa juntar forças e participar efetivamente de uma universidade que seja mais plural e que a gente possa construir conhecimento, levando em consideração a vida, a vivência, e a gente tenha uma sociedade muito mais igualitária e justa. Mas antes de fechar, eu queria convidar a todas e todos que um dos vamos desenrolar, que são esse encontro em praça pública, vai ser no dia 20 agora de julho, e vai ser um diálogo para falar sobre... O Polícia na Baixada é isso. A gente está articulando, não é? O que foi? Mesmo dia do... Gente, tem agendas. São agendas, desculpa, Sérgio. Fazer a discussão se policial é trabalhador, Não, eu estou num dilema enorme, porque para quem que é do trabalho que está tocando aqui, é o que eu estou estudando para fazer a dissertação.
Então, eu mesmo já terei o dilema do dia 20. Né? Pois é. Qual é o horário lá? Qual vai ser o horário? É 10 horas. 10 horas. Já estamos nos entendendo. 10 às 13. Tem 1 hora para a vida baixada para o Complexo do Alemão, que começa às 14 horas. Tá? Bom, obrigado aí pela atenção, gente. Deu tudo certo. Vamos ir nos dois. Não, a pergunta é justamente mesmo nesse sentido do retorno. Por exemplo, a minha pesquisa ela foi no Complexo do Alemão, mais sobre a questão do discurso da UPP na Globo. Então, naquela época, eu não fiz pesquisa diretamente com os coletivos de comunicação, que eu estou fazendo agora, mas uma das minhas entradas foi pelo Raízes, né? Eu faço parte da rede de pesquisadores em movimento. E aí, como no caso do Raízes, por exemplo, tem a questão do CPDOCA, um dos retornos era realmente levar a tese, no sentido de ter esse registro de memória lá, esse documento lá. Além disso, dentro desses encontros que a gente faz, né, não vamos desenrolar, foi numa reunião interna, eu fiz o retorno de levar assim, aos principais pontos que foi debatido e tal. E 1 ano depois, aproveitando um outro amigo que também participou da rede, Junô, a gente apresentou também esse retorno num evento dentro da Nave do Conhecimento. Né? Então, assim, porque justamente essa compreensão de que a galera não necessariamente vai ler, né? Mas você também pode, do mesmo jeito que eu venho me apresentar. Eu acho que dentro da universidade eu posso ir dialogar e conversar com as pessoas. E aí eu perguntei para algumas pessoas que estavam lá, que na época me cederam entrevistas sobre o dia da ocupação do Complexo do Alemão, se elas queriam e tal. Alguns queriam. Eles queriam ter, por exemplo, fisicamente, a dissertação, ainda que não fosse talvez ler e tal. Então, para algumas pessoas, eu entreguei, né, nesse sentido, e esse foi o retorno. Mas, por exemplo, na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora sobre a disputa de narrativa dos coletivos, inclusive Papo Reto, eu fico pensando, no final, como é que eu vou fazer isso. Uma das coisas que eu venho conversando com o Tainã, por exemplo, é que eu fiz um mapeamento das hashtags e tal, dos principais discursos, e aí o Tainã falou para mim, já nesse processo, agora, né, que ainda não tem tese, enfim, estou ainda produzindo, construindo. Ele falou, Tati, eu acho que a gente vai precisar desse mapeamento, que isso vai ajudar a gente em tal coisa dentro do coletivo. Então, essa questão mesmo do modelo, do formato, do que é o retorno, ele é realmente uma questão. Então, eu estou reforçando, na verdade, a pergunta, mas ampliando, né? Ampliando no sentido que, às vezes, não é só um ativismo, mas também uma parte da pesquisa, né? Enfim, para a gente tentar dialogar mesmo, né? Nesse sentido. Porque, por exemplo, eu já tive amigos que eles pegaram e mandavam os textos para a principal pessoa entrevistada na tese. Mas não necessariamente a pessoa tinha o tempo para ler. Então, isso traz também um lugar. Tem uma necessidade que a gente quer. E aí? Tá tudo bem? Com isso aqui? É assim que a gente, né, fala aqui e tal? Mas também tem. Então, é sempre um conflito. Mesmo quando você tem esse olhar, no meu caso, né, que sou ex-moradora de favela, né, que mora ali, sou vizinha do Complexo do Alemão, enfim... Sou periférica, uma estudante de pós-graduação periférica, eu também tenho conflito, então fica esse reforço. Perguntas? Aline. Bom dia, meu nome é Aline. Eu fiquei pensando sobre o que vocês estavam falando, e aí, assim, muito se avançou com as ações afirmativas, né? A universidade ficou mais colorida, mais diversa. Só que a gente, enquanto pesquisador periférico, quando a gente entra nesse espaço, a gente decide disputar esse espaço. Então, quando a gente entra, a gente sente o baque. E aí, quando você começa a produzir, você percebe que você não pode só escrever sobre... você não pode só usar a biografia com autores negros, porque eles exigem que você usem essas outras pessoas, esses autores europeus.
E você percebe também que a forma como você produz é diferente, porque o que você viveu, as experiências corporais que você teve, o que você passou, o que você passa, vai influenciar diretamente na forma como você escreve, na forma como você pesquisa, na forma como você analisa. Só que a academia não aceita isso. A academia não está preparada para isso. E pesquisar é corporificado. Analisar é corporificado. Só que a academia pede para você tirar seu casaco marrom, para você tirar seu casaco preto, para você tirar seu casaco de periférica. E aí se instala uma neurose intelectual e você se sente adoecido, deslocado, inseguro. E assim, até o professor Kabengele Munanga, ele fala em um dos textos dele, né? Tipo, quem é que vai publicar? É quem cita um autor europeu ou é quem vai citar um autor negro, né? E aí você sabe que você tem que ter um trabalho triplo, porque você não pode só ler os autores que você quer, você tem que ler os autores deles também, mas só que eles também não vão ler os seus autores. E aí eu vejo muitos colegas, muitos amigos, até eu mesmo enquanto pesquisadora periférica, fico me perguntando, e eu vejo muitos colegas abandonando esse espaço, não porque decidiu fazer outra coisa, nossa, eu vou seguir outra carreira porque eu decidi outra coisa, mas porque estão adoecidos, porque estão fragilizados. E aí a pergunta para a mesa é, qual o caminho, qual a cura, sabe, para pessoas periféricas, pessoas negras que decidem, escolhem seguir o caminho da carreira acadêmica. Tipo, o que a gente vai fazer? Porque a gente está adoecido, a gente está adoentado, a gente está fragilizado, inseguro. Então, o que a gente vai fazer para não abandonar esse espaço? É para ser reconhecido enquanto pesquisador também, sabe? Assim, a minha angústia, a minha pergunta é essa. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode ouvir mais uma pergunta ou comentário e depois ouvir o áudio da Gisele, que conseguiram conectar, e aí voltamos para a mesa. E aí, perguntas, comentários? Vamos ouvir o áudio da Gisele? Tá conectado? Sim, não, a Cristiane está, mas eu quero saber se o áudio está conectado. Enquanto o pessoal vê isso, vem então, Cristiane. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre desse ponto de vista, né, das pessoas que estão inseridas nas problemáticas que são estudadas pelos pesquisadores, até que ponto é estratégica essa construção, até que ponto o espaço, né, a disputa desse espaço é estratégica. Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Os espaços da universidade. Vou ler o texto dela, tá? Foi enviado pela Gisele Martins, que é moradora da Maré, jornalista, ativista. Primeiramente, agradecer o convite, mas infelizmente não pude ir porque está ocorrendo uma operação policial em favelas do conjunto Favelas da Maré. Mais um dia de operação policial que faz paralisar toda a nossa vida. Partindo desse ponto, que nós, moradores de favelas, temos a nossa vida interrompida pela militarização da vida que controla o nosso cotidiano, digo que é importante que nossas escolas, universidades, campos de pesquisa, tratem esse lugar primeiro como parte da cidade. Trate esse lugar no olhar de quem é violado e não violador, criminalizado e não quem criminaliza, marginalizado e não marginal. Pois, historicamente, pesquisadores, a mídia, a academia, a polícia, a saúde, o Estado nos tratam como violentos, criminosos, marginais, aqueles que não merecem nem mesmo o direito à vida. Ou seja, nossas pesquisas devem trabalhar o ouvir, sem estereótipos, sobre este espaço. É preciso ouvir o lugar de fala. Essa favela, essa população que é negra, empobrecida, nordestina, favelada, está por toda a cidade trabalhando, circulando para fazer a cidade circular. Nós não somos diferentes dos que moram nos bairros, dos pesquisadores do asfalto que acham o que é o lugar chamado favela.
Nossas pesquisas não podem separar esse espaço da cidade. Ela necessita ter como resultado, um questionamento do porquê tentam sempre nos separar deste espaço do bairro. Ou seja, o pesquisador não pode se sentir separado deste lugar, dessas pessoas, não pode chegar com a verdade achando que nós não somos também donos do nosso próprio saber. As UPPs nasceram porque muitos pesquisadores achavam que o que a favela necessitava era a polícia. Os movimentos de favela sempre disseram que não era e não é a polícia. Ou seja, esse lugar de fala existe. Os pesquisadores das favelas, dentro dos seus saberes também, precisamos reinventar essa pesquisa, juntar nossos saberes técnicos, políticos, e isto vai passar a ser diferente quando começarmos a fazer como regra fundamental a comunicação comunitária. A mensagem da Gisele, gente. Não, enquanto ela estava lendo aqui, eu estava falando com a Gisele, né? Que ela deve estar impaciente de não estar aqui, porque ela é uma pessoa que contribui muito, né? Tem uma discussão bastante consistente, sobretudo nesse debate nosso aqui. Não, ela estava colocando aqui, que aproveitar já para dividir com todos a mesa, para avisar, porque ela teria um outro grupo de trabalho à tarde e ela não vai poder estar presente. Então, se você puder encaminhar isso e justificar, está mais que justificado, né? Nós temos perguntas aqui na mesa. Quem gostaria de começar? Acho que o Alan tinha falado, acho que essa coisa do não é apenas retornar, e a Ana também trouxe. A gente teve uma experiência em Manguinhos, né? Hoje eu moro numa comunidade de milícia, mas eu morei 18 anos em Manguinhos, né? A gente teve uma experiência de uma pesquisa, né? Numa relação com o Fórum Social de Manguinhos, que era um coletivo que eu participava, que esse trabalho veio numa tradução, né? Foi produzido uma revista em quadrinhos, né? Não estou falando que resolveu o problema, mas isso foi dialogado com os moradores, né? Ou seja, formas de apresentar aquele conteúdo daquele trabalho acadêmico numa outra ferramenta. Então, acho que é isso, uma boa prática. Eu acho que assim, tem gente que vai querer ler a tese, eu peço a tese, eu gosto de ler e pronto, né? Mas tem morador que não vai ler. E aí a gente fez o processo de construção coletiva e saiu isso. Estou muito feliz, né? Porque a gente tinha certeza do para quê e para quem, o que estava construindo, e hoje parece que assim, os discursos que vêm aqui, de alguma forma, fortalece e legitima tudo que a gente vem construindo, né? Por isso que às vezes eu brinco que o novo não é tão novo, o novo é velho, né? A gente está nessa lógica aí, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A Aline, né? Qual é o caminho? É uma pergunta que já veio várias vezes, né? A universidade adoece os corpos negros, os corpos favelados. Disputar esse espaço, não disputar. Tem gente que sai, tem gente que resiste. E aí eu gosto de compartilhar algumas experiências, como que a gente vai resistir, né? Nunca de forma individual. Né? Para quem a gente tem uma parceria, o último que foi na PUC, com o coletivo Nuvem Negra, né? São estudantes negros da PUC, né? A gente está falando de UERJ, é uma coisa, né? Imagina o que são os corpos negros na PUC, né, gente? E eles conseguiram coletivamente muita coisa, inclusive incluir, né, bibliografias negras num curso como um curso de direito, que não tinha autores negros. É uma vitória. Então, isso mostra que existem formas, se a gente se organiza de forma coletiva dentro da universidade para fazer essa disputa, né? Não para fazer de forma individual, né? Porque de forma individual é isso, né? A gente vai ter a gente já traz esse impacto, né? Mas vai continuar sofrendo esse impacto. Um outro espaço também que eu tenho dialogado muito é um outro espaço, que é o Quitembo, na UF. Também é de estudantes negros, né? Que tem
uma das suas ações é, quando o pessoal entra na universidade, preparar a galera para o mestrado e doutorado, para enfrentar essas questões, né? Isso vai se deparar. Como que a gente discute isso? Então, assim, eu acho que tem essa questão, né, de colocar. Né? Com relação a essas coisas dos autores, eu acho que não tem jeito, né? Eu acho que a gente está conseguindo, está tendo um tensionamento. Antes não é que não tinha, né? Porque eu não vou afirmar que não tinha, né? Talvez, claro que pelo efeito das ações afirmativas, né? Mas talvez isso também fosse muito invisibilizado, né? E eu acho que isso agora ganha corpo na universidade. Isso está em disputa, né? As pessoas estão falando, eu quero esse autor, eu vou trabalhar com esse autor. Claro que isso representa, às vezes, sair de um orientador e ir para o outro, né? Isso representa, por isso que discutir coletivamente a sua proposta, num coletivo como o Nuvem Negra, o Quitembo, eu acho que é estratégico para repensar, né? Porque portas também podem ser fechadas, ainda mais do que já são, essas portas já são fechadas, mas já são. Então, acho que é um caminho fundamental. Uma outra coisa que eu acho que dialoga com isso, que no Pra Quê e Pra Quem também a gente discutiu, é a questão da discussão da meritocracia a partir do currículo Lattes. A gente precisa preencher o currículo Lattes para ter alguma coisa. A gente fala que nós somos contra a meritocracia, mas não existe um produto tão meritocrático senão o currículo Lattes, que é uma coisa individual e que você está, a partir de títulos, a partir de apresentação, você está... E aí a gente tem feito um debate, né? Eu acho que é um debate importante para a academia fazer, porque nós, e eu acho que esse campo que está aqui, pelo menos eu conheço algumas pessoas, nós somos contra a meritocracia. Será que o currículo Lattes não pode estar fortalecendo esse processo meritocrático? A gente já fez um pouco essa conversa no Pra Quê e Pra Quem. E eu queria, por último, já fazer aproveitar aqui o espaço para fazer os convites, né? Falamos do dia 20, né, Alain? Eu só tô... Não pode mais dia 20. 20 de julho, manhã, Baixada, à tarde, Alemão. Eu estou deixando algumas coisas que vai ser lançado esse ano, não tem data, mas para vocês continuarem seguindo a gente. A gente vai criar, né, em parceria com o Instituto de Relações Internacionais da PUC, um grupo de moradores de favela. A gente vai criar o que a gente está chamando de favelatório, né? Vai ser um espaço de articulação de experiências de produção do conhecimento pela favela e favelados e favelados. Vai trazer metodologias faveladas, né? Contaremos experiências metodológicas criadas pelas favelas. Vai ter um espaço também de formação, né? A Gisele produz o curso Histórias Vivas, eu produzo um curso chamado de Segurança Pública a partir de uma epistemologia favelada, né? E a gente vai ter um espaço que a gente está chamando de Nuvem do Conhecimento. Vai ser um espaço colaborativo que oportunizará textos, artigos e outras formas de produção do conhecimento construídas pelos favelados e faveladas, né? A gente ainda está vendo qual vai ser essa interface com quem não é favelado, mas aqui também a gente está querendo fazer uma ação afirmativa e afirmar que a gente está produzindo conhecimento, né? Colocar no protagonismo da produção do conhecimento favelados e faveladas. Deve estar sendo lançado em outubro, mas acompanha aí pelas redes sociais. Mais respostas aqui da mesa. Renato. Renato? Não, Renato. Bom, para falar sobre a questão dos retornos, um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente tem que se debruçar para construir estratégias, possibilidades, né? Eu, na minha fala inicial, falei de algumas que a gente tem feito lá pelo Raízes em Movimento. Mas, de que forma que pode se dar retorno, eu só consigo lembrar, não lembrei o autor, mas lembrei do que ele traz no processo metodológico, que é o afeto.
sabe? O retorno, eu acho que ela pode vir a partir do afeto. E não estou falando do sentimento naturalizado que a gente fala de afeto, né? Romantizado, digamos assim. Não é isso. É o afeto do afetar, né? Do afetar o outro. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho que estar afetado com a minha pesquisa, porque vai impactar no outro, sobre o outro. E aí eu acho que se estabeleceu uma relação num processo de construção do conhecimento acadêmico, da pesquisa, junto com o outro, num processo participativo, num processo de entender o problema, não só para fins acadêmicos, mas para fins do que você foi afetado efetivamente sobre a questão, eu acho que ali se estabelece um diálogo. E são esses diálogos que vai se construir formas de trazer os retornos sobre a produção acadêmica. Ninguém está dizendo aqui que todo mundo que pesquisa favela tem que ir morar efetivamente para sempre na favela. Mas estou dizendo aqui que se você vai pesquisar a favela, que você se deixe afetar pela favela, se deixe participar dessa favela. E que tenha um compromisso que a sua produção de conhecimento acadêmico possa efetivamente estar articulado com o desenvolvimento e a qualidade de vida daquelas favelas. Então, sim, eu acho que se deixar afetar, eu acho que é fundamental para esses processos de retorno, para o tipo de retorno possível, né? Sobre assim, qual o caminho do universitário periférico, para onde, como se manter nesse meio? Eu, particularmente, fiquei longe... Quanto tempo? Eu fiquei longe 15 anos, no espaço formal, né? Sempre tive diálogo e sempre construindo de todo esse trabalho que apresentei aqui, junto à universidade. Mas com aqueles que queriam interagir sobre outras perspectivas, de outras formas, de um diálogo não hierárquico da academia com a periferia. Então, aí a gente conseguiu construir várias coisas durante esses 15 anos que eu não estava efetivamente na universidade. Mas no momento em que a gente faz toda essa discussão, constrói um trabalho, que é o CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão, que traz no bojo toda essa discussão, me vi obrigado a voltar para a universidade, porque já estava com um acúmulo necessário de colocar isso na mesa, né, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar qual é esse lugar que eu estou retornando, e que está sendo doloroso, em alguns momentos doentinho, sabe? É muito difícil, tudo que a gente discutiu aqui sobre construção de conceitos, novas metodologias, permitir o novo, etc., é muito difícil. Em todo espaço acadêmico, mas em alguns é mais ainda. Né? É mais ainda, é forte. E você é cerceado sistematicamente. Então, eu vou lembrar do último Pra Quem, que foi feito lá na PUC, e que a Carol, que é doutoranda do IESP, onde eu faço mestrado, ela colocou uma questão assim, que a gente precisa parar com esse negócio da disputa acadêmica, para ela. Eu ainda não estou totalmente convencido, mas um argumento muito bom, que a gente precisa produzir espaços de produção de conhecimento. Outros espaços de produção de conhecimento, que a gente não necessita e a gente não merece ir para a academia para ficar doente. As universidades têm deixado os periféricos doentes. Né? Então, e a Carol traz isso, sabe? De que a gente precisa criar novos espaços de produção de conhecimento que não seja a universidade como ela está estabelecida. Então, assim, na realidade, o rodeio não tem resposta. Né? Na realidade, eu acho que são as observações, a capacidade de observação que traz as vivências periféricas. Eu acho que é um elemento de sobrevivência. E o mundo acadêmico, a gente ainda por um bom tempo, a gente vai precisar sobreviver se a gente decide estar nesse espaço
para disputar, né? Agora, eu acho que tem 3 dimensões de pensar a produção da favela, a produção acadêmica e o espaço das favelas, das periferias. Acho que o primeiro ponto é que a gente crie formas, caminhos, possibilidades, estratégias de valorizar o conhecimento e o saber periférico. Acho que isso é um ponto que a gente precisa se debruçar e trabalhar em cima. Na verdade, estamos trabalhando, né? A gente precisa de mais aliados. O outro ponto é o diálogo entre os conhecimentos. O acadêmico, o científico, etc., e os outros conhecimentos. E trabalhar para a sua não hierarquização. E que esse diálogo de conhecimento possa produzir algo novo. E o terceiro é o que você traz, que é a disputa na produção acadêmica, né? Então, são dimensões que precisam ser enfrentadas concomitantemente para que a gente possa, de alguma forma, construir algo novo, algo que nos inclua, algo que a gente se veja participante efetivamente. E que as nossas vivências, que as nossas produções de saberes possam efetivamente estar incluídas nesse processo de construção acadêmica também. É isso. Eu quero dar só uma palavrinha sobre essa questão da disputa, né? Porque existe essa discussão se a gente deve disputar os espaços ou se a gente não deve disputar esses espaços, né? Infelizmente, o universo acadêmico ele é meritocrático, como o Francérgio falou, e em alguma medida, tem um cafezinho lá fora, em alguma medida é impossível não disputar esses espaços, mas aí eu falo que é o momento da gente continuar agindo na resistência, né? Só que nós estamos resistindo há mais de 500 anos. Então, eu tenho pensado, né? Eu sou professora da UFRJ há 8 meses só. Então, os meus primeiros 3 meses foram enlouquecedores, tentando não me afogar nessa disputa. Então, quando eu consegui ver que havia algo mais do que fazer a disputa, sendo ali a única professora negra periférica do departamento, né, você começa a pensar, ok, eu resisti, eu sobrevivi. A aprovação no concurso, ela é uma disputa. Você ser aprovado no mestrado, no doutorado, é uma disputa. Você construir seu currículo para concorrer a uma bolsa é uma disputa. Você ter um trabalho aprovado num evento é uma disputa. Tudo isso são disputas que, infelizmente, a gente não tem como não passar. Agora, o que você está fazendo além dessa disputa, além de resistir? Porque só resistir nos adoece muito, né? A gente tem que começar, eu acho que já é tempo, principalmente, da gente pensar em algo que é resistir, que é inventar novos caminhos. Então, e eu comecei a ver muito bem esses novos caminhos que a gente vai criando quando eu saí de licença, porque a minha gravidez é de risco, eu estou de licença médica. Mas a gente tem um grupo de estudos que estuda gênero, classe, raça, a Aline faz parte dele. E, assim, o grupo está lá vivo, eu não estou indo no grupo, e o grupo está vivo, o grupo está trazendo mais mulheres para debater, está construindo teoria, está indo para eventos, né? Está aqui em peso no evento, apresentando trabalhos. Então, é um espaço que para mim é muito frutífero, e ver que funciona sem mim, que eu só fui lá e abri a porta, porque eu sou professora, eu criei isso, eu consegui criar isso. Ver os projetos de extensão que são recém-criados, né, sobrevivendo e fazendo os trabalhos é gratificante. Então, o que você, como mestranda, está fazendo para resistir? E aí o resistir é muito criar possibilidades. Para mim, é a forma como eu vejo. Talvez não seja para você e possa não servir para outros também. O que você que já conseguiu entrar está fazendo para criar pontes, para ser essa ponte do poema que eu li, né? Que essa ponte a gente quer ser, sim, para outras pessoas que ainda tem mais dificuldade ainda que você. E aí, uma outra questão também é que, eu sempre digo, a nossa
resistência e resistência, ela não pode estar só fechada nos muros da universidade, porque isso daqui é adoecedor. A gente vai resistir, mas precisa haver algo que é muito sanador também, é você ter uma conexão com o que está lá fora, é de pensar também que aquilo é algo passageiro, de certa forma até instrumental mesmo, né? E tentar sempre fazer com que esse espaço da universidade sirva para mais pessoas, para mais lutas. E aí você está sempre sendo revigorado, pelo menos assim, é o caminho que eu tenho encontrado até agora. Não sei se ajuda muito. Não tem problema, tá vazio. Tem uma... No Pra Quem, teve um Pra Quem, que foi sobre branquitude e elite. Que teve um momento, né? Porque tem a fala dos convidados e das convidadas. E aí que a gente estranhou muito, porque os pesquisadores brancos externos da favela estavam indo, isso foi no segundo encontro, eles não falavam. E isso, pessoalmente, me incomodou muito. E aí, a gente começou a tentar, no diálogo, tentar entender por que eles não falavam. Né? Se era a pedagogia do constrangimento que estava gerando medo, né? Porque as falas que provocaram. Né? E veio um discurso, porque aí teve um dos fomentadores que falou assim, por que os brancos não estão falando? E aí, a resposta foi uma resposta que parece que vira um mantra, né? A melhor coisa é ouvir. A gente está aqui para aprender. Foi o único encontro que foi tenso. Tá? Os outros não foram, tem sido... Né? E aí, essa pessoa que era do coletivo Nuvem Negra falou, cara... Mas o que a gente quer é ouvir vocês. Porque sem ouvir vocês, a gente não vai saber qual é o pensamento de vocês. Então não deixem de participar, falem, se exponham nesse debate. Claro, né, que a coisa de, historicamente, as pessoas que não falam, falar, tudo bem, a gente pode falar primeiro, mas não deixem vocês de falar. Né? Porque a gente precisa saber. Né? E uma outra questão, e aí eu queria deixar essa reflexão, que não é uma reflexão minha, mas que é de um autor negro, porque no segundo a gente discutiu muito porque a gente utilizou essa palavra, né? Eu acho que a gente já ultrapassou um pouco isso, mas coletivamente a gente escolheu foi porque de tanto fetiche a favela, de pesquisar a favela, né? O Alan falou em 2009, né? Na época do PAC, não sei quantas mil pesquisas no alemão, né? Em Manguinhos também tem um levantamento na época do PAC, anterior ao PAC, depois do PAC, claro que isso tem a ver com a intervenção e com as UPPs, mais de 800 trabalhos acadêmicos, pesquisas, de pessoas de fora, não era de favelados produzindo. E aí eu queria deixar uma reflexão, né? Principalmente para os pesquisadores que são de fora da favela. Será que vocês não podem estar contribuindo mais com a favela, deixando de pesquisar os territórios e os grupos oprimidos e olhar seus olhares, e deslocar o seu olhar para os grupos opressores? Essa é a minha fala, Guerreiro Ramos fala, né? Que a gente... oprimidos e opressores. Eu acho que talvez isso possa ajudar mais a gente. E aí eu vou, né, como eu não sou um pesquisador que fica em cima do muro, né? Uma vez eu estava num debate com um dos caras mais que falam que ele é o bambambam, eles falam que ou a gente faz pesquisa ou a gente faz militância. Não dá para fazer essa coisa de pesquisa e militância. Eu quase morri, né? Mas tudo bem. E aí eu tenho uma hipótese de por que pesquisadores brancos gostam tanto de pesquisar a favela, de pesquisar o espaço. Hipótese, tá, gente? Porque talvez, se eles começam a investigar os oprimidos,
eles vão estudar a sua história. E ao investigar a sua história, ele vai ver que, historicamente, esses corpos brancos, né, também constrói esse controle dos corpos periféricos e favelados. Por isso que eu acho assim, uma discussão que no para quê e para quem. Lembra que a gente falou por que a esquerda não discute segurança pública, né? Por que a gente quer pesquisar a favela? Talvez o deslocar, cara, esse olhar para quem oprime pode nos ajudar muito. Vocês tentarem identificar por que a população branca, classe média, né, sem generalizar, claro que não, tem essa relação, né, separatista, racista com os territórios de favela, né, de como vê a empregada doméstica, de como vê o trabalhador oriundo da favela. Talvez isso seja, né, a nossa grande articulação para se fazer. E aí pode contar com a gente, não estou falando para ninguém não, as pessoas têm autonomia, tá, gente? Só estou colocando uma questão que talvez seja interessante, ou seja, podemos talvez virar esse olhar, né? E na vez de pesquisar a favela, pesquisar quem historicamente vem oprimindo essas favelas. Eu acho que isso talvez possa nos ajudar muito, né? E aí, enquanto favelado, que eu adoraria ver, eu estou procurando, mapeei uma pesquisa muito interessante sobre eu ainda não li tudo, mas como a branquitude, né, a partir, né, porque tem toda uma discussão de branquitude, né, sobre a branquitude acrística e crítica, né, porque como a branquitude tem ocupado determinados espaços a partir de um discurso que, assim, eu reconheço meu privilégio. Porra, é o primeiro passo, né, cara? É reconhecer o seu privilégio. Mas eles utilizam o reconhecimento do privilégio para se manter o privilégio. Mas o cara que está fazendo essa pesquisa está fazendo com os brancos e ele está começando a denunciar isso. Ó, nós brancos, né, ocupamos alguns espaços a partir do reconhecimento dos nossos privilégios para manter os privilégios. Isso, eu acho que isso aí contribui muito para a nossa luta da favela, né? Então, eu acho que esse deslocado olhar, eu acho que é de suma importância na produção, na relação da academia com os territórios de favelas e periféricos. Pessoal, eu dei uma saidinha rápida aqui, porque o bebê estava pedindo para eu sair. Eu não sei se alguém levantou a mão enquanto eu saí, mas não temos mais pessoas inscritas para falar, perguntar, comentar. Temos mais alguém? Uma última fala? Ou o relógio do meio-dia do almoço já bateu para todo mundo? Bem, se não temos mais falas, comentários, sugestões aqui, eu quero agradecer a presença da Renata, do Fran Sérgio e do Alan. Muito obrigada por participar dessa mesa, por colocar aqui o conhecimento e os saberes de vocês a serviço da universidade, da pesquisa, né, para nos ajudar a trilhar um caminho aí mais sério, mais combativo, mais participativo. E dou por fim a nossa mesa e esperamos vocês às 14 horas para começar os grupos de debate, tá bom? Obrigada, até mais tarde, então.